Em Contigo Sim. A moça desconfia e quer saber se Beatriz e Geraldo já sabem a verdade. Porém, Pablo responde que não se trata disso e explica que o falcatrua também enganou seus patrões. Luz concorda, e a enfermeira afirma que vai ter que deixar a conversa com os donos da mansão para outro dia, pois a mulher teve que ir para o hospital com o marido por não estar se sentindo bem. O casal concorda e diz que Beatriz está muito mal de saúde. Pablo aproveita a oportunidade para convidar Ângela para entrar e tomar um cafezinho. A moça fica indecisa, mas acaba aceitando o convite do motorista. E da praia paradisíaca onde deveria estar curtindo a lua de mel, Samantha, cada vez pior da nóia, liga para Oscar e conta que descobriu de onde conhecia a tal mulher que apareceu no dia de seu casamento no religioso. Ela pede ao Aspone para tentar descobrir mais informações sobre a garota, mas acaba tendo que desligar o celular, pois o gostosão chega com o café que ela pediu. O rapaz pede que ela tome o café em outro lugar. Por mais que a dondoca faça cara de vítima e pergunte se ele vai mandá-la catar coquinho, o rapaz, que pelo menos tem um pouco de juízo, pede que ela leve a bebida e o corpinho para fora de seu quarto, pois não quer problemas com o marido da moça. Como não consegue levar um não como resposta, ela vai até a porta aberta e diz ao sujeito que foi até ali para ter algo que quer e não vai embora enquanto não conseguir. Batendo a porta, a moçoila pula no colo daquele que vai ser seu amante por um dia, o enchendo de beijos. Com a cabeça coçando, mesmo sabendo que não tem caspa, Álvaro vai até o bar do quiosque perguntar ao garçom se por acaso ele viu sua mulher. Inocentemente, o garçom diz que viu a moça conversando com um cara, na beira da piscina, mas não percebeu quando os dois saíram. Álvaro, que está começando a ficar com uma certa dor na cabeça, pede mais um uísque pro rapaz. E na capital, Mirta continua mandando o marido pro inferno, por mais que ele implore pelo perdão da esposa. Chorando, o homem finalmente vai embora, e logo depois que ele sai, a mulher diz ao filho que ela está ali por culpa de Sandro. Leonardo contemporiza e comenta que foi um acidente, mas Mirta resolve abrir o jogo e confessa que está com medo. Na mansão dos Vega, Pablo conta a Ângela que, há pouco tempo, encontraram um câncer bem agressivo nos pulmões da patroa, e desde então ela tem estado muito mal. A enfermeira comenta que não sabia de nada, e Luz resolve dizer que durante o casamento da filha, Beatriz passou muito mal. O motorista completa, contando que na saída do casamento, a mulher teve uma crise e tossiu muito sangue, chegando a manchar todo o vestido de noiva da filha. Depois que falou a bobagem, é que ele se dá conta de que Ângela esteve naquele casamento e acabou se sentindo mal com o comentário dele sobre a patroa. A moça diz que o amigo não tem por que se desculpar, mas afirma que precisa saber quem é a mulher com quem Álvaro se casou e descobrir o porquê de tudo aquilo. Luz dá razão à enfermeira, comentando que, se algo parecido acontecesse com ela, também gostaria de saber a verdade. Pablo, por sua vez, concorda com as duas e revela que chegou a pedir para conversar em particular com a patroa, mas ela ficou tão mal que ele não teve coragem de falar nada, mesmo sobre este assunto tão grave. Ângela diz que entende a situação, e os pais de Samantha não têm culpa do que aconteceu, pois a responsabilidade é toda de Álvaro. Ela ainda afirma que vai esperar um momento mais adequado para conversar com Beatriz e Geraldo. O motorista jura de pé junto que seu patrão é muito gente boa, quando são legais com ele. Mas quando se sente traído por alguém, é o pior dos piores. Depois do bate-papo, a enfermeira se despede dos amigos, dizendo que precisa ir ao correio, pegar a certidão de casamento original que o padre Marcos ficou de mandar lá de seu povoado, já que precisa entregar o papel à sua advogada. Pablo convida a amiga a esperar terminar o turno de trabalho dele e de Luz, pois assim os três podem ir juntos pegar o documento. Luz insiste e diz que assim elas podem ficar mais tempo juntas e estará acompanhada dos dois, que a consideram da família. Algumas horas mais tarde, Leonardo chega ao seu escritório e resolve ligar para Ângela, mas desiste no meio do caminho. Ele resolve ligar para Júlio, mas é a mulher do ex-militar, que continua inconsciente no hospital, que atende. Ela quer saber quem está procurando por seu marido e o médico responde, dizendo que é um amigo. A mulher resolve interrogar o rapaz. E quando ele se apresenta, ela reconhece imediatamente o sobrenome, lembrando-se da ameaça feita por Aníbal para que ela e o marido se mantivessem longe daquela família, se não quiserem que algo pior aconteça com eles. Assustada, a mulher diz que é engano e desliga o aparelho. Leonardo fica encafifado com o que acabou de acontecer. Júlio recobra a consciência por instantes e quer saber o que houve, mas a esposa o tranquiliza, afirmando que foi de um banco. Nesse meio tempo,
Abel conversa com Gibo sobre a bronca que o garoto vai levar da mãe quando ela souber que ele foi expulso da escola. Só que o menino avisa ao amigo que vai dizer a verdade e é capaz de arcar com as consequências dos seus atos. Os dois são observados por Félix, que está do outro lado da rua. Gibo resolve cantar uma música para seu amigo, enquanto o bandido manda seu advogado descobrir tudo o que puder sobre Abel. Do outro lado da cidade, no consultório médico, Geraldo recebe os resultados dos últimos exames da esposa. Beatriz desconfia que são más notícias, e Ugarte, pedindo desculpas, informa que houve metástase e as dores que ela sente nas articulações é consequência disso. Beatriz insiste em saber quanto tempo lhe resta e descobre que só tem alguns meses de vida. Nesse meio tempo, Sandro está ao telefone com seu credor, dizendo que já depositou a metade do que devia e pede mais tempo para pagar o restante. Porém, descobre que vão tomar sua casa. Fedra chega e ouve a conversa, comentando sobre o estado de saúde de Mirta e dizendo que não reconhece mais o ex. Sandro resolve abrir seu coração e diz que, ao lado da mulher, é outro homem e ela só desperta o que há de nefasto nele. O engenheiro explica que não pode perder a casa naquela situação e jura que o que aconteceu com a esposa foi um acidente. Momentos mais tarde, Abel chega em casa com Gibo e Ângela trata de colocar um bife cru no olho roxo do garoto, enquanto ele se defende, dizendo que ganhou o respeito na porrada, na escola. O menino diz ainda que desafiou a diretora e por isso foi expulso. Pura se irrita e diz que o garoto precisa de uma boa lição. Pegando a criança pelo braço, ela carrega Gibo para fora e é seguida pelos netos, Ângela e Luz. No hospital, Sandro, que está na cafeteria com Fedra, continua insistindo em seu amor pela ex, apesar de levar mais um pé na bunda da médica. Dário chega bem na hora e quase pega o engenheiro fazendo gracinha. Fedra corre e apresenta o sujeito como amigo de Geraldo e pai de Leonardo. Na periferia, Pura ensina Gibo a lutar boxe e se defender com os braços, dizendo que seu pai era boxeador e a ensinou a luta quando ainda era criança. A galera se diverte. E no hospital, Dário quer saber o porquê de tanta intimidade da mãe com o pai de Leonardo. Ela explica que ele foi seu noivo, mas não tem mais nada com o sujeito, dizendo ao filho para não se meter onde não é chamado. Enquanto isso, no cortiço, Ângela se sente mal e Luz a ajuda. O telefone da moça toca e é Ed, dizendo que os dois têm que estudar para uma prova que vale muitos pontos. No complexo hospitalar, Leonardo explica seu plano de reformas para Geraldo, que não consegue se concentrar. O empresário não consegue se controlar e cai no choro, dizendo que teve que se manter firme diante da esposa, que está desenganada. Geraldo resolve abrir seu coração para o colega Leonardo, e em meio ao desespero, confessa que não sabe se vai conseguir viver sem Beatriz, pois os dois nunca se separaram. Ele revela que acha que falhou com Beatriz, pois ela preferiu ficar sozinha, depois de receberem a notícia de que a mulher só tem alguns meses de vida. Leonardo trata de consolar o amigo, dizendo que ele não falhou e que ela precisava ficar sozinha para processar o que está acontecendo, mas pede a ele que não deixe nada que poderia fazer com a esposa para trás e a faça a mulher mais feliz do mundo, no pouco tempo que lhe resta, pois assim o amor dos dois vai ficar guardado em seu peito para sempre. O empresário consegue controlar seus sentimentos e, pedindo desculpas, pergunta como está Mirta. Leonardo conta que a mãe está relativamente bem, mas tudo vai depender de como ela responderá ao tratamento. Abraçando-se ao rapaz, Geraldo conta que considera a família do rapaz como se fosse sua. Na faculdade de medicina, Ângela passa mal novamente, e a professora de anatomia pede que Ed leve a moça para fora. Enquanto isso, Dário continua enchendo o saco da mãe com a história sobre Sandro, mas ela mata a charada e diz que o rapaz está bravo porque o filho do engenheiro acabou assumindo a posição na empresa que ele almejava. Ela vai mais longe e diz ao filho que aquele cargo deveria ser ocupado por um médico como Leonardo, que ama a sua profissão, e não por alguém como ele que deixou a pediatria para assumir funções administrativas e ainda decreta: talvez você devesse pensar em voltar a atuar como médico ou nunca vai passar do que é agora. Furioso, o pediatra sai do consultório da mãe, batendo a porta. E na cafeteria da faculdade de medicina, Ed, que ficou sabendo o que aconteceu entre ela e o marido, está passado com o desplante do marido da moça. A conversa dos dois é interrompida com a chegada de Leonardo, que quer saber se a moça está bem. Ed conta que ela passou mal, mas a enfermeira afirma que está bem, só que desmaia nos braços do bonitão, que prontamente a pega no colo. Do outro lado da cidade, Dário resolve ligar para Álvaro para saber das novidades. O rapaz diz que está tudo bem na sua lua de mel e pergunta por Ângela.
O pediatra informa que não a viu mais desde o dia do casamento, nem soube de qualquer outra coisa relativa à garota. O advogado insiste na ideia de fazer com que Ângela o perdoe pelas cagadas, mas Dario adverte ao amigo que o que ele fez é simplesmente imperdoável. E é melhor ele aceitar, que dói menos. Entre um copo e outro de uísque, Álvaro diz que o pediatra não sabe do que ele é capaz e jura que vai reconquistar a enfermeira, mas avisa que precisa preparar o terreno para quando Samantha souber da verdade, pois ela vai descobrir tudo cedo ou tarde e ele precisa estar pronto, já que nunca perde um bom jogo. Dario insiste em dizer que é tarde demais para o amigo recuperar Ângela, mas o falcatrua jura que não só vai reconquistar a enfermeira, como também vai ficar com o dinheiro de Samantha. Na universidade, Leonardo espera Ângela recobrar a consciência, na enfermaria da instituição. Ele diz que soube por Ed que a moça passou mal por causa do que aconteceu com seu marido. O médico agora quer saber se ela vai contar ou prefere ficar desmaiando pelos cantos. Enquanto isso, Cornélio continua dando voltas e voltas na piscina do hotel, tentando achar Samantha que não atende ao celular. Na enfermaria da Universidade de Medicina, Ângela resolve contar a Leonardo que seu marido se casou com outra mulher. Ed pira na batatinha e chama o infeliz de desgraçado, mas o rapaz se dá conta que está terminando a aula de anatomia e diz que precisa levar a justificativa de falta da amiga para a professora. Logo que fica sozinho com a garota, o médico quer saber por que ela não contou nada antes, e Ângela diz que estava com muita vergonha por ter sido tão idiota, mas acaba revelando que Álvaro se casou com Samantha Vega, a filha do patrão de seu marido. Surpreso, o médico diz que conhece a tal mulher, pois ele também é funcionário do complexo hospitalar Vega e sua família e a da Patricinha são amigos desde sempre. Agora Leonardo quer saber se o infeliz que fez a cagada com a moça se chama Álvaro Villa-Lobos, e Ângela, sem entender nada, quer saber se o rapaz conhece o falcatrua. Leonardo diz que conhece o rapaz, e pelo que sabe, ele e Samantha estão juntos há alguns meses. O médico conta ainda que o casamento que ele ia no dia do acidente de sua mãe era justamente o do casal. Chorando, a moça diz que depois de perder seus pais quando criança, e recentemente a avó que a criou, acho que não teria que passar por mais nenhuma perda e conseguiu seguir adiante. Mas o golpe que o marido lhe deu a colocou de joelhos e não tem mais forças para continuar. Mas Leonardo, que não consegue ver seu crush tão deprimida, diz que a moça é uma guerreira e vai superar tudo, mas precisa se alimentar e dormir bem. Ele pede à moça que ligue se ficar deprimida, pois agora ele também é seu médico. Para finalizar, sem perder a oportunidade de tirar uma casquinha da garota, Leonardo pede um abraço. Na periferia, Luz diz ao filho que vai tentar conversar com a diretora da escola para ver se consegue que ele volte a estudar. O celular da moça toca, interrompendo a conversa. É uma mensagem de Félix, pedindo para conversar, pois tem uma proposta para fazer, pois os dois precisam pensar no futuro do garoto e a convida para tomar um café. Do outro lado da cidade, Ângela, que já está se sentindo melhor, toma um café com Leonardo na cafeteria da universidade, quando a moça recebe uma chamada de Aníbal, dizendo que sabe que ela não esteve bem, mas precisa de seus serviços naquela noite. A enfermeira diz que já tem compromisso, mas ele insiste, lembrando a garota que ela também tem um compromisso com ele e não aceita um não como resposta. Chorando, a moça acaba concordando e diz que o encontra em meia hora na pensão. Leonardo se preocupa e ela explica que tem trabalho agendado e precisa voltar para casa. Nesse meio tempo, com a cabeça inchada, Álvaro tenta mandar mais uma mensagem de voz para a esposa, querendo saber onde ela está, quando a mulher aparece com a maior cara de pau, no quarto do casal. Se fazendo de indignado, o rapaz quer saber onde a esposa estava, afirmando que deixou mais de 1000 mensagens em sua caixa, e ela nunca respondeu. Cínica, Samantha responde que andava por aí e ainda diz: "Você não me dá nenhuma explicação do que faz ou deixa de fazer. Logo, eu também não tenho que te dar explicações." O rapaz não entende nada, e a Patricinha explica: "Eu não acredito em nada do que você falou sobre a mulher que apareceu na igreja, no dia do nosso casamento. Já sei de onde a conheço. Eu encontrei com ela no hospital de meu pai, e ela derrubou café na minha roupa. Estava muito chateada e chorando." Mas o rapaz não se mixa e pergunta o que ele tem a ver com isso. Porém, Samantha está determinada em descobrir a verdade e diz ao marido que acha muito estranho uma mulher sair chorando do local onde o rapaz trabalha e dias depois, a mesma mulher aparecer na igreja, justamente no dia de seu casamento, fazendo o maior escândalo. Álvaro concorda e diz que realmente isso é estranho,
mas continua afirmando que não entende o que isso tem a ver com ele. Samantha diz que também não está entendendo a situação, porém, quer que ele explique e insiste em saber se ele tem algo a ver com a talzinha. Por mais que ele negue, Samantha não se convence e quer saber por que ele está tão estranho. Enquanto isso, em São Jacinto, Fulgêncio vai ver a dela e quer saber como está Gabino. A mulher explica que o marido não está bem, e o sujeito avisa que ela não precisa se preocupar com dinheiro, pois o importante é a saúde de seu compadre. Desesperada, a mulher responde que a única coisa que deseja é que seu marido fique bom e explique o que aconteceu em seu passado, pois voltou a sonhar com a mesma menina que tem atormentado seu sono. Adela conta que não sabe quem é a garota e está na dúvida se a criança é filha dela ou se é ela quando era criança. Fulgêncio tenta consolar a moça e dá um abraço nela, aproveitando para passar a mão na bunda de sua comadre. Assustada, ela se afasta e o sujeito resolve ir embora. Nesse meio tempo, Luz, que aceitou o convite de Félix, o encontra num café perto do cortiço. O homem, se fazendo de bom moço, diz que ela não precisa ficar assustada e está ali apenas para falar sobre o futuro do filho. Ele quer saber o que ela é capaz de fazer pela felicidade do filho. A moça diz que é capaz de fazer qualquer coisa pela felicidade de Gibo, e o sujeito aproveita a oportunidade para perguntar se ela está mesmo disposta a fazer o que seja pelo garoto. Desconfiada, a mulher quer saber o que o infeliz quer dizer com aquilo. O bandido, então, responde que está disposto a pagar a cirurgia e o tratamento do menino, prometendo desaparecer da vida dos dois, depois de tudo resolvido, sem advogados e sem processo. Desconfiada, Luz quer saber em troca de que ele está propondo tal coisa, e com a maior desfaçatez, ele responde que está fazendo aquela proposta em troca de que ela passe uma noite com ele. Já é tarde da noite quando Leonardo deixa Ângela na porta da pensão. Aníbal chega bem na hora, e fazendo o maior esparro, manda a garota entrar em seu carro imediatamente, apesar de ela dizer que precisa se trocar. O médico, que ainda estava estacionado no local, observa tudo, mas não gosta do que está vendo. E nesse meio tempo, a DR entre Samantha e Álvaro continua. Ela aperta o marido e quer saber por que ele anda tão esquisito. O rapaz inverte o jogo e diz que está chateado porque o casamento dos dois começou com o pé esquerdo, e eles não têm feito nada mais além de discutir durante toda a lua de mel. Ele ainda diz que está com medo de que a paranoia e os ciúmes de Samantha acabem destruindo tudo o que construíram, e ainda joga na cara dela que passou a tarde toda procurando pela esposa por todo o hotel. Se fazendo de vítima, Álvaro diz que quase morreu de tanta preocupação e esteve a ponto de informar as autoridades sobre o desaparecimento dela e completa. Não posso nem imaginar o que vai ser de mim se te perder. Eu não poderia suportar isso. Mas, como uma serpente conhece a outra, Samantha não embarca na encenação do marido e pede que ele jure, pela alma de sua irmã Clara, que está dizendo a verdade e não conhece a tal mulher que apareceu do nada na igreja. Vendo que não tem escapatória, o advogado admite que conhece Ângela. Pronto, fechou o pau. Samantha se descontrola e começa a socar o peito do marido, dizendo que já sabia disso e agora quer detalhes, pois se ele não contar tudo, ela vai sair pela porta do quarto e ele vai realmente conhecer quem ela é. Na maior saia justa, o rapaz conta que aquela moça se chama Ângela e foi sua noiva. Na capital, Leonardo dirige pela noite escura, enquanto se lembra dos momentos que passou com a enfermeira na universidade e de suas recomendações a ela. Mas se recorda principalmente do abraço que os dois trocaram. O médico ainda se lembra da chegada de Aníbal à pensão, quando o cafetão a obrigou a entrar em seu carro. Nesse meio tempo, Ângela também se lembra do que Leonardo lhe contou sobre seu marido e Samantha e começa a chorar. Aníbal puxa a conversa, comentando que sabe o que aconteceu com o marido da moça, pois Yolanda contou toda a história. Chateada, a enfermeira pergunta por que a dona da pensão contou o que aconteceu para ele e o sujeito responde que gosta de saber o que acontece com suas garotas, já que sempre está disposto a ajudar. Agora, o infeliz quer saber dos detalhes do que aconteceu. Quem também está passando um dobrado é Luz, que tenta ir embora e deixar o marido plantado no bar, mas ele a pega com força, obrigando a moça a se sentar novamente. Indignado, Félix diz que a esposa gosta de envergonhá-lo na frente de todo mundo como sempre, mas mesmo assim, mantém sua proposta. Ele completa o assunto oferecendo dinheiro à mulher, mas ela recusa, dizendo que não precisa de nada que venha dele. Luz enfrenta o marido, mas ele manda a garota calar a boca e continua falando sobre o que pretende.
O sujeito insiste, afirmando que quer evitar os advogados enchendo seu saco, mas Luz o interrompe dizendo: por um momento cheguei a pensar que você se importava com Gibo, mas sou mesmo uma imbecil. E o infeliz completa: ah, bom, aí sim, não posso te ajudar porque você sempre foi muito burra. Aliás, você é mesmo muito imbecil por não se dar conta como vai acabar tudo isso. Só que desta vez, a doméstica não está a fim de levar desaforo para casa e diz que a situação vai terminar quando se fizer justiça. Félix começa a rir e diz que a justiça será a que ele quiser, pois tem dinheiro suficiente para comprar muita gente e ela, ao contrário, não tem onde cair morta. Furiosa, Luz, mais uma vez, enfrenta o seu abusador e diz que prefere cair morta na rua a aceitar qualquer coisa que venha dele e jamais pretende se submeter a passar segundos em sua companhia, quanto mais uma noite inteira. Mal a moça sai, Félix faz um juramento: isso nós vamos ver, sua estúpida. Nesse meio tempo, Álvaro continua tentando acalmar a esposa, que tem uma crise de raiva e manda o rapaz não tocar nela. A doida começa a quebrar tudo no quarto do hotel, por mais que ele tente dizer que pode se explicar. Mas a moça não quer saber e continua a gritaria, perguntando ao marido o que ele mais tem a dizer. Agora ela quer saber o que ele prometeu a Ângela para que ela se comportasse daquela maneira no dia do casamento. Obviamente, o cínico joga tudo no fiofó da enfermeira, dizendo que os dois ficaram pouco tempo juntos e ela queria se casar. Mas quando ele negou a união, a doida ficou obcecada e o perseguiu, a ponto de chegar a agredi-lo fisicamente. Samantha grita que não acredita em nada do que ele está falando e tem certeza que o marido prometeu algo para a mulher. Por mais que o rapaz negue, a Patty continua o interrogatório. Ela quer saber por que Ângela foi até o hospital, e Álvaro revela que a garota foi avisar que faria um escândalo, pois descobriu que ele ia se casar. Agora a moça quer saber como os dois se conheceram, e o falcatrua explica que conheceu a enfermeira em um bar, alguns meses antes de conhecer a esposa, e os dois começaram a sair, pois estava se sentindo muito sozinho e estressado por causa dos gastos com sua irmã. O sujeito é tão falso que chega a jurar, olhando nos olhos da esposa, que não quer perdê-la. E enquanto Luz volta para casa chorando e se apoiando nos muros das casas pelas quais passa em seu caminho, Samantha, já mais calma, saboreia o uísque dado por Álvaro e aproveita para dizer ao marido que é a segunda vez que ele mente para ela. O rapaz continua se desculpando e diz que jamais iria imaginar que Ângela aparecesse na igreja, pois sua intenção era para protegê-la, pois sabe como a moça se preocupa com sua imagem pública. Magoada, Samantha jura ao marido que espera que ele não minta mais, pois não está disposta a passar por outro escândalo. Mais uma vez, o topetudo larga seu charme para cima da esposa, só que desta vez não cola e ela manda o sujeito desaparecer. Álvaro lembra que não tem para onde ir, pois estão em um hotel, mas a Patty não se dobra e manda o rapaz alugar outro quarto ou ir para o raio que o parta, pois não quer vê-lo. Porém, utilizando sua habilidade para torcer a conversa, o rapaz pergunta o que a esposa quer que ele pense dela, pois durante a tarde, quando a estava procurando, descobriu que ela estava conversando com outro homem no quiosque do hotel. Achando que ganhou a discussão, o advogado pergunta se por acaso ela chegou a ficar com o sujeito. Agora é a vez de Samantha se fingir de vítima e diz que o marido é um desavergonhado, mandando-o sair imediatamente da sua frente. Vendo que não tem saída, Álvaro deixa o quarto e Samantha mete um monte de remédio para dentro, com uísque. Na capital, Ângela já está pronta para participar do que ela imagina ser um ensaio fotográfico, quando Yolanda chega com uma arara cheia de vestidos. A enfermeira quer saber o que a mulher está fazendo ali e a mulher responde que está ali para apoiá-la, pois não pretende deixar a moça sozinha depois de tudo que ela passou. Sem entender nada, a moça conta que pensou que aquele seria mais um evento da marca que estão promovendo. Aníbal chega e diz que sim, mas os clientes estão tão contentes com os resultados que exigiram que fosse a imagem da moça que acompanhasse a tal marca de vinhos. Mas a enfermeira se queixa, dizendo que não tinha sido informada que teria que atuar como modelo e fazer fotos. Yolanda tenta pôr panos quentes na situação e, abraçando a moça, diz a ela para não questionar, pois aquele trabalho vai poder pagá-la melhor. E assim poderá pagar mais rápido a dívida que tem com o sujeito. Diante do argumento, Ângela acaba topando, e Aníbal recebe uma mensagem dizendo que o modelo já chegou. A dona da pensão tenta ajeitar a roupa de Ângela para que fique mais sensual, enquanto o cafetão explica que vão recriar uma cena na qual ela e o tal rapaz estarão na cama, para as fotografias, e o modelo fará o papel de um grande conhecedor de vinhos.
Desconfiada, a moça quer saber por que aquilo tem que ser feito à noite, mas Yolanda e Aníbal afirmam que o cliente tem muita pressa. Nesse meio tempo, enquanto Álvaro enche a cara no bar do hotel, Samantha acorda na maior ressaca, procurando pelo marido. Com o celular na mão, ela resolve sair do quarto para procurar o rapaz e acaba dando de cara com o amante, que está acompanhado de um amigo. O rapaz diz ao colega que aquela é a mulher de quem estava falando. O rapaz agarra a moça, dizendo que os dois estão apenas querendo se divertir e começam a levar a moça para o quarto do sujeito. Ela começa a gritar e Álvaro aparece bem na hora. Ele consegue se livrar dos rapazes a socos e, aproveitando a situação, quer saber se a esposa está bem. Vendo que ela está chapada, o advogado a pega no colo e leva a esposa de volta para o quarto do casal. Na capital, Aníbal começa a fotografar Ângela, que não consegue se sentir bem com o trabalho. Ao perceber que a moça não está muito a fim de colaborar, o cafetão pede à sua comparsa que ajeite a garota, pois precisa ver um pouco mais de pele, já que é isso que vende. Prontamente, Yolanda vai ajeitar a garota e tenta abrir um pouco o fecho do vestido, mas ela nega. O modelo, que está nu da cintura para cima, exibindo seu tórax de tanquinho, é orientado a se aproximar da moça e beijá-la, mas ela se recusa. Aníbal encerra a sessão de fotos e agradece a moça, mas ela diz que aquela foi a primeira e a última vez que vai fazer aquilo. O dia amanhece e, na praia, Álvaro diz à esposa que está chateado pelo clima entre o casal, principalmente porque sabe que a culpa é dele. Samantha diz que a culpa é realmente dele, mas não sabe o que pensar, pois está cansada das mentiras do esposo. Álvaro, por sua vez, diz que só quer que ela o perdoe e aproveita para pedir que a esposa não tome tantos remédios, pois ela estava muito mal quando ele a encontrou na noite anterior. Preocupado, o rapaz revela que acha que Samantha está viciada nos ansiolíticos, mas ela responde que seu vício é ele, pois por mais que ele a magoe, não consegue deixá-lo e se odeia por isso. No dia seguinte, logo cedo, Ângela, que está com a advogada, descobre que precisa pedir o divórcio de seu marido. A mulher explica que existem dois processos. O primeiro, por bigamia, que é um delito, e se isso for comprovado, o casamento de Álvaro com Samantha será anulado, já que, perante a lei, o que vale é o primeiro matrimônio. Por isso é preciso pedir o divórcio, já que os dois processos precisam correr simultaneamente na justiça. Em São Jacinto, Fulgêncio chega à casa de seu compadre, dizendo que já conseguiu o táxi para levar Gabino ao médico. Ele ainda explica que conversou com o doutor sobre a saúde do sujeito e descobriu que Gabino está mal. Fulgêncio aproveita para dar outra cantada na mulher, mas ela avisa que ele não é mais bem-vindo em sua casa e avisa que precisa ir ao mercado. E Samantha, por sua vez, liga para Oscar, contando que já descobriu quem é a tal mulher que fez o escândalo na igreja e que ela é a ex-noiva do seu marido. Agora ela quer saber se o incidente teve alguma consequência na imprensa, mas o Aspone diz que não deu em nada. Samantha avisa que vai mandar fotos dela e do marido bem românticas e pede que o rapaz publique também recadinhos de força para sua mamãe.